Olá! Vamos continuar em nossa jornada para descobrir os primeiros filósofos? Nós já vimos na vez passada que há uma diferença entre um discurso que é mais lógico e racional, crítico, investigativo e questionador, que surge em uma determinada região, né? E essa região aqui, estão vendo aqui, olha, Eleia, Croton, Agrigento, toda essa área, e Mileto, Abdera, Éfeso, Samos, e aqueles lugares que são, esses lugares que são portuários. São lugares de encontro, lugares de diálogo entre culturas. E hoje a gente vai pensar um pouquinho mais nisto, que é o lugar do encontro, o lugar do diálogo. Conhecem, né, esta pirâmide? Essa esfinge? Cifra-me ou devoro-te. Sabe por que ela está aqui? Ela aparece, por exemplo, em um mito grego clássico, que é o mito de Édipo, não é? Vocês já pararam para perceber um pouquinho dos elementos que ela tem? Ela é um mito grego, ela está em um mito grego, ok? E ela exerce uma função muito importante. Mas vamos ver se vocês lembram em que lugar ela está situada. Essa esfinge que faz essa pergunta se encontra em Iron Quiz rapidinho, vamos lá? 1, 2, 3 e... Atenas, na Grécia. Afinal de contas, ela faz parte de um mito grego, não é? Eu acho que é essa. Éfeso. Não, que é Atenas. Foi em Éfeso, uma das cidades que a gente já viu. Tebas, no Egito. Muito longe. Roma, na Itália. Talvez? Ela aparece no mito clássico grego, mas ela não está na Grécia. Ela está em Tebas, no Egito. E ela é parte desse mito grego clássico, que é o mito de Édipo, com essa frase clássica, decifra-me ou devoro-te, né? E lá aparece, Tebas é uma cidade, é um personagem importante. Então, ela não está na Grécia, ela está no Egito. O que raios faz uma esfinge egípcia em um mito clássico grego? O que isso tem a nos dizer? Fala alguma coisa sobre o pensamento grego e o início da filosofia. A Grécia é o início daquilo que nós hoje chamamos de pensamento filosófico, mas começou do nada lá? Por que eu trouxe a esfinge para cá? Porque a Grécia, ela recebe influências de vários lugares, como a Caldeia, Pérsia, Arábia, Índia, China, Egito, Fenícia, Etiópia. Aliás, a própria história da esfinge, como ela aparece nos mitos gregos como um presente dos etíopes para os egípcios. Então, isso, quando a gente vai ver a literatura daquela época, a gente percebe que a Grécia não é um pontinho isolado, mas ela está numa intrincada relação, um intrincado diálogo com vários povos antigos, várias civilizações riquíssimas. E esse início da filosofia deve muito a esses povos todos que são citados, os autores são citados, que aparecem na literatura, inclusive filosófica, e muitos dos autores que vamos estudar passaram por esses lugares. Por exemplo, Platão, que é um autor muito clássico, né? E quando a gente fala de origem da filosofia, Platão, que registra os diálogos de Sócrates, ele é fundamental para a gente entender, e ele vai descrever o Egito assim: berço da escrita,
lugar que primeiro entendeu a importância de se escrever história, o lugar onde se inventou o arquivo. E quando a gente pensa no próprio termo filosofia, lembram? Filosofia, amor à sabedoria. O termo egípcio, registrado aqui no túmulo de Antef I, de 2052 a.C., falando que a filosofia começa uns 400 anos antes de Cristo, então 1500 anos antes, o túmulo de Antef I registra o termo Seba, que significava estilo de raciocínio do povo, e que teria sido a origem do termo filosofia. Então, a gente tem aqui vários autores, né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, Parmênides, Zenão de Eleia, Melisso de Samos. E quando a gente vê aqui esses autores, eles têm uma relação profunda com esses povos que estavam em contato com a Grécia, com toda esta sabedoria, o conhecimento científico, astronômico, acumulado por esses povos. Então, a filosofia ela não começa no nada, não é um estalo que está na cabeça de alguém. Tá? Pitágoras, por exemplo, Demócrito e Pirro, eles são influenciados pelos gimnosofistas, os sábios nus da Índia, e mencionam muito. O texto sagrado indiano já havia sido traduzido para o grego por Demétrios Galianos, né? Ele era conhecido desde o Império Persa. Tá? O Tales, o Teorema de Tales. Tales foi estudar em Naucratis, uma cidade egípcia, para elaborar a sua geometria e filosofia. Tá? Ele foi visitar as pirâmides, lá em Naucratis. E a Ásia Menor era esse lugar, era um centro comercial, muito influenciado pela geometria e matemática babilônicas. Tá bom? Então, todo esse caldo cultural aqui, eles estavam expostos, eles viajavam, eles iam estudar, e então havia esse intercâmbio cultural muito forte. E os filósofos pré-socráticos, eles bebem nessa fonte. Quem são os filósofos pré-socráticos? São aqueles que vêm antes de Sócrates, não apenas cronologicamente, mas também pela sua forma de pensar, né? As suas obras foram perdidas na antiguidade. A gente não tem um livro. Se alguém falar para você, você viu aquele livro de Tales? Você leu o livro de Pitágoras? Eu tenho um livro de Anaximandro. Desconfie. As obras deles não chegaram até nós. Elas foram perdidas. O que nós temos são fragmentos citados posteriormente, como esse aqui. Tá? Então, a gente tem autores que citaram e que falam, olha, Anaximandro falava assim, Pitágoras falava assado, e os fragmentos que se tem que ficaram nessas condições. Tá bom? Então, se alguém disser que tem um livro deles, desconfie. As principais noções que eles trazem para estudarmos. Physis, eles são os primeiros físicos. Physis quer dizer natureza. Eles são estudiosos da natureza. Eles buscam a compreensão do mundo não por meio dos mitos, mas da natureza. Tá? São primeiros cientistas. Causalidade em termos naturais. Como que eu busco a explicação? Na natureza. A natureza explica a natureza. Ok? Arqué, o elemento primordial, a causa primeira, a origem de tudo, para não ficar no A que gera B, que gera C, mas quem gerou A e tudo. Então, eles pensavam, há um elemento inicial único que dá o start, que é o início de tudo. Tá? Pensar nesse arqué, tem um princípio geral que origina tudo, é a inauguração da ciência, inclusive. Outro princípio, cosmos, essa crença de que há harmonia e beleza no mundo, e principalmente que há leis que garantem essa ordem, as leis da natureza, como a lei da gravidade, por exemplo, e que o espaço onde habitamos, a esfera celeste, são cosmos, são inteligíveis, eu posso compreender, não há um caos, não há algo aleatório.
Esse observar, eu posso compreender, é uma oposição ao caos. E logos, como o mundo é uma harmonia, como existem leis racionais que regem o mundo e o espaço em que habitamos, inclusive o espaço político, o espaço da polis, da cidade, né? Esse logos que a gente já viu, que é argumento, justificativa, razão, existe uma racionalidade que possibilita compreender o mundo. Então, esse mundo ele é inteligível através da minha razão. E o caráter crítico. Uma teoria não é dogma. Eu sou filósofo, não sou o dono do saber. Eu sou filósofa, não sou dona do saber. É uma construção da racionalidade humana. Portanto, essas construções estão submissas à crítica, à discussão, aos novos dados que surgem. Elas são sempre provisórias em termos de que um novo dado acrescenta uma nova informação que pode me levar a reformular a minha ideia original. Tá? Quer. O que a gente tem? Tales de Mileto, pensava que era água. Anaxímenes, que é o ar. Anaximandro, áperon. Sabe o que é o áperon? É um princípio abstrato, indeterminado. Átomo, aqui de Demócrito, e o fogo para Heráclito. Tá? Então, essa questão dos elementos que aparecem tanto nos animes, nos mangás, que aparecem na literatura de ficção científica e tanta coisa, vem daqui. O que seria esse áperon? Quinto elemento. Que aparece, essa busca aparece tanto, não é? Então, esses pré-socráticos, a gente costuma dividir, para fins didáticos, em duas escolas, em duas linhas de pensamento. A jônica, que é mais ligada à física, ao estudo da natureza, experimentação. Então, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, Heráclito, né? Eles estão na área mais jônica. E a escola que a gente chama de italiana, que é mais ligada à lógica e à abstração, com Pitágoras, Parmênides, Zelão e Melisso. Lógica e matemática, ok? Essa que a gente chama de escola italiana, porque eles estão numa região de Eleia, Crotona, mais próxima dessa área. A gente vai falar de dois autores, assim, para pensar um pouquinho mais sobre eles. Heráclito, de Éfeso, para quem o fogo é o elemento primordial, é a arqué, e que pensa a realidade como composta por opostos. E o logos que unifica a realidade. Esses opostos são unificados pelo logos. Dele é uma clássica frase que se relaciona a essa foto. Panta rei. Tudo flui, tudo flui, tudo é movimento, é fluxo constante. E aquela frase tão falada, não se pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois o rio não é mais o mesmo. Né? Então, o rio que, tanto a água que passa, ela é marcada pelas coisas que ela carrega da margem, das terras, das pedras, das plantas, quanto a margem do rio, que também vai mudando conforme a água passa e a modifica. E Heráclito entende, portanto, que esses opostos que são unificados pelo logos, eles levam a uma mudança constante. Então, a única constante é o movimento. E essa pluralidade, movimento e pluralidade, esse movimento entre opostos que vão num constante conflito entre opostos, dia, noite, calor e frio, vida e morte. Esse fluxo de opostos que se sucedem, mas que não são separados, são unificados pelo logos. Este fluxo é a realidade, uma realidade em movimento constante. Uma realidade dialética, ok? Ele se opõe a Pitágoras. Lembram do Pitágoras e Samos? Ele que estuda também, tem influência dos
gimnosofistas, e que, sendo ele era da Jônia, né, mas ele foi para a Itália, para Crotona, né, e participa dessa escola filosófica mais ligada à lógica. E para ele, o Pitágoras também, do Teorema de Pitágoras, o número é o que explica a realidade. Ele que coloca o mundo como sendo um proporcional, harmonioso, equilíbrio. Então, ele vai trazer a ideia das proporções perfeitas, tá? Perfeição está ligada à proporção, ela é matemática, ou à razão entre as partes, ou ao logos entre as partes, tá? E ele, que tem essa influência dos gimnosofistas, ele teria ido para o Egito para estudar as pirâmides, para a Babilônia e para a Pérsia. Então, estão vendo como sempre esta reunião de várias culturas que acaba gerando a filosofia? O Parmênides de Eleia, ele vai se contrapor a Heráclito, que diz que tudo é movimento, e Parmênides coloca que não, que tudo é permanente. A realidade ela é imóvel, ela é eterna, ela é imutável, contínua, indivisível. E com isso ele vai distinguir a realidade, o que é, daquilo que parece ser, a aparência. Então, para ele, a aparência muda, mas a essência continua a mesma. E o papel da razão é ir além da aparência e ver o que permanece em meio à mudança. Ele é o iniciador da lógica clássica com a identificação. O ser é, o não ser não é. Claro, é lógico. Pois é. Então, é o princípio da contradição. Se A é A não é B. Se A, não B. Tá? Quando ele fala dessa realidade única e uma aparência que muda, então a mudança do mundo para Parmênides é explicada pelas mudanças de aparência. A essência permanece. Tá? Um exemplo que a gente poderia dar, divertido. Michael Jackson. Aqui estariam... Acreditem. Perguntem para os pais de vocês. Se vocês não conhecem, provavelmente não conhecem. São a mesma pessoa. Michael Jackson. Não foi um cantor pop dos anos 80. Muito famoso. É sério. Mudou o nariz, o cabelo, o olho, a sobrancelha, a pele, a cor. Mas Parmênides diria, por trás dessa aparência, é a mesma pessoa. A essência, ela não muda. A aparência, sim. Ixi. Muito bem, então você tem uma atividade. Vamos pensar um pouquinho nas viagens. Você vai escolher um dos filósofos pré-socráticos gregos e o que você vai falar é para onde ele foi? Em que lugares ele viajou? Vamos falar de viagem. Você pode fazer um mapinha do ele passou por tal e tal lugar, um texto, um desenho sobre os lugares. Mas é pensar um pouquinho nessas influências, tá bom? Então, por onde ele passou? Vamos entender a influência que esses lugares têm para ele. Um abraço e até a próxima. Obrigada.